Você acredita que dragões já existiram? Desde as culturas mais primitivas, os dragões eram vistos como imensas serpentes e bestas poderosas, o suficiente para dizimar civilizações. As crenças nessas criaturas costumavam influenciar uma região inteira, às vezes fazendo deles grandes divindades que tinham poder de enviar chuvas ou outras coisas benevolentes. Meu nome é Benjamin e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os dragões mais poderosos da mitologia. Mas antes de começarmos, clica nesse botãozinho aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, hein? Isso ajuda a deixar o nosso trabalho cada vez melhor. E que tal a gente começar falando sobre um dragão egípcio, conhecido como Akeru? Esse dragão era uma besta fantástica com um corpo longo que era sustentado por 4 patas. Segundo reza a lenda, esse ser mítico vivia em campos remotos do Egito, principalmente nas áreas mais afastadas do deserto, ao lado do vale do rio Nilo. Muitos estudiosos dizem que esse dragão inspirou as lendas dos grifos, criaturas lendárias, aladas com cabeça e asas de águia e corpo de leão. Em relatos posteriores feitos na Europa, Akeru tinha um corpo de um antílope, com a cabeça de um pássaro e características de dragão. Bom, ainda bem que esse dragão é considerado uma mitologia. Já pensou se uma criatura dessa tivesse realmente existido? Saindo da mitologia egípcia e indo direto para a mitologia nórdica, vamos falar sobre o Fafnir, um dos dragões mais conhecidos de todos. Sua história é um pouco longa, então eu vou tentar contá-la de forma resumida, tá? A lenda diz que ele veio à vida como um anão. Fafnir era filho de um rei, que também era anão, e teve seu filho morto por Loki, o famoso deus nórdico. Para recompensar a morte do filho, o pai de Fafnir recebeu um anel que era amaldiçoado. Essa história é um pouco confusa, tanto que até nosso roteirista ficou meio doido com tanto detalhe. Mas o fato é que, por algum motivo, Fafnir e seu outro irmão resolveram matar seu pai e ficar com toda a sua fortuna. Só que no meio dessa fortuna havia um anel amaldiçoado que acabou o transformando em um dragão. Fafnir se tornou uma criatura com escamas blindadas que não poderia ser penetrada por armas comuns. Mas o irmão de Fafnir envia um guerreiro chamado Sigurd, que o mata com uma espada especial e se banha com o sangue de dragão para ter invulnerabilidade. Caramba, esses nórdicos tinham muita criatividade na hora de criar histórias. Ou será que tudo isso realmente aconteceu e só foi relatado? Agora, deixando a mitologia nórdica e indo direto para a grega, existe uma lenda sobre uma criatura chamada Piton, isso mesmo, o mesmo nome daquela famosa cobra. Em algumas versões, essa criatura era uma serpente gigante, em outras, é um dragão muito temido. Uma versão diz que essa criatura nasceu do lodo de Delfos, uma cidade localizada na região central da Grécia. Outra versão diz que esse dragão surgiu a partir da deusa da terra, chamada Gaia. Mas o que as duas versões concordam é que o dragão, ou serpente, Piton, era uma criatura praticamente imbatível, com um enorme corpo que se estendia por todo o oráculo de Delfos, templos que abrigavam sacerdotes e sacerdotisas. A Piton também era considerada uma das mascotes de Hera, a esposa de Zeus, o que lhe dava permissão para destruir terras vizinhas sem sofrer com as consequências. Porém, as infelizes brincadeiras da serpente deixaram Apolo enfurecido. Para quem não sabe, Apolo era o deus da juventude e da luz, identificado primordialmente como uma divindade solar. Usando seu poderoso arco e suas flechas sagradas, Apolo matou Piton e fez picadinho do seu corpo. Em relação à Índia, vocês conhecem a história de algum dragão? Mencionado em antigos textos védicos, o dragão Vritra era o principal inimigo de Indra, o deus do céu do hinduísmo. Considerado um espírito que busca poder e domínio, essa criatura era descrita como uma entidade mítica muito semelhante a um dragão. A lenda diz que Vritra tomou a água do mundo apenas para si, e isso causou uma terrível seca. Esse dragão tinha um poder incrível, tanto que nenhum deus podia fazer nada contra ele. Só que quando Vritra tomou toda a água do mundo, Indra ainda não estava na Terra. Quando nasceu, Indra já estava predestinado a se tornar o deus dos deuses e assumiu a responsabilidade de derrotar o dragão que tomou a água do mundo. Mas Indra era o deus das tempestades e das chuvas, então ele teria poder o suficiente para acabar com o dragão. Indra conseguiu destruir 99 fortalezas de Vritra e, por fim, matou o maldito dragão.
E foi assim que, segundo a lenda, a morte do dragão, Vritra, fez acabar com a seca do mundo. Bom, antes de partirmos para o próximo dragão, eu preciso esclarecer uma coisa. Algumas versões dessas histórias relatam serpentes, outras relatam dragões. Mas é fato que os dragões eram considerados serpentes voadoras. Então, se você escutar uma versão diferente da nossa, fica sabendo que isso não é um erro de informação não, tá? Mas vamos seguir o vídeo. Deixa eu ver aqui. Eu estou pensando aqui sobre qual mitologia vocês gostariam de ouvir agora. Que tal uma lenda envolvendo o dragão mais conhecido pelos povos da Mesoamérica? Kukulkan. Este era o nome de uma criatura adorada como deus, descrita como uma serpente emplumada e muito conhecida pelos povos astecas, toltecas e maias. Muitas vezes assumindo a forma de um temido dragão, Kukulkan era o deus da criação, pai da estrela da manhã e da noite, protetor dos artesãos, Deus que traz a chuva e o vento e o portador do fogo. O ritual de adorar essa criatura ainda é praticado por muitos povos indígenas do México, Guatemala, Nicarágua e El Salvador, como uma maneira de se conectar com Deus antigo. Infelizmente não existem muitas informações na internet sobre esse ser. Então eu acho que podemos falar do famoso dragão chinês. A mitologia chinesa é realmente repleta de dragões, gente. Lá ele representa virtudes como sabedoria, coragem, nobreza, força e beleza. O mais engraçado é que não é apenas um dragão, mas sim vários. Eles variam muito em cores. Alguns são azuis, outros vermelhos com preto e ainda os amarelos. Mas mesmo que haja algumas discrepâncias, todos os dragões costumam apresentar as mesmas características, como corpo de serpente, escamas de carpa, olhos de coelho, chifres de cervo, patas de tigre, orelhas de touro e garras de águia. É uma mistura maluca de vários animais que formam o mitológico dragão chinês. Seus poderes estão relacionados com os elementos da natureza, principalmente com a água. Isso faz com que muitos agricultores façam oferendas para os dragões para que a chuva caia e eles tenham uma colheita farta. Diferente dos outros povos que eu citei, os chineses adoram os dragões até hoje. Para presenciar um evento como esse, basta dar uma volta pelo centro histórico de Pequim que você verá dragões em edifícios, pilastras, portas, tecidos e até no teto. As festas dos chineses também estão cheias de representações dessas criaturas. E eu não podia esquecer que o dragão é um dos animais do ciclo de 12 anos que aparece no zodíaco da astrologia chinesa e no calendário chinês. O que indica que, de anos em anos, eles vivem o ano do dragão. Os coreanos também têm dragões em suas lendas. Na verdade, o dragão coreano é derivado do chinês e recebe o mesmo status cultural, mas com algumas diferenças na aparência. Enquanto o dragão chinês tem 5 dedos, o norte-coreano tem 4, pois teria perdido o 5º dedo ao se mover para a Coreia. O dragão coreano tem barba, mas não tem asas. Ele geralmente é associado com a água e a agricultura e vive em lugares como rios, córregos, lagos e oceanos. Segundo a lenda, antes de se tornarem dragões, estas criaturas são chamadas de emojis e só se tornam dragões depois de viverem 1000 anos. Mas será que os dragões coreanos e chineses estão na lista dos mais poderosos? Bom, ao menos para mim, se eles estão presentes em culturas atuais, isso faz deles mais poderosos que os que já foram esquecidos. Concordam comigo? Bom, para finalizar, eu quero falar de outro dragão nórdico, só que ainda mais poderoso do que o que eu citei antes. O Nidhogg, nome que significa o percutor da malícia, é o nome da criatura que vive no inferno nórdico. A lenda diz que ele come as raízes mais fundas da árvore do mundo, com o objetivo de destruí-la e então dar início ao famoso Ragnarok, que é uma série de eventos que vão conduzir até o fim do mundo. Esse mito foi visto pela primeira vez em um poema de nome estranho chamado Voluspa, que dizia que o dragão tem poderes misteriosos, onde suga os cadáveres das pessoas que já morreram. Bom, se formos fazer uma analogia entre Nidhogg, dos nórdicos, e Satanás, do cristianismo, será que encontraríamos muitas diferenças? Esses foram alguns dos dragões mais poderosos de várias mitologias. Se eles existiram ou não, cabe a você decidir se todas essas lendas são mesmo reais. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o like, hein? Até o próximo.